livro de João, livro histórico de João, no capítulo 13, no versículo 34 ao 37, olha que interessante. Jesus disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35, João 13, 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes ou se amardes uns aos outros. 36. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, não podeis ir agora, não podeis seguir-me agora, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso te seguir agora? Por ti eu darei a minha vida. Olha que interessante. Respondeu Jesus no 38: tu darás a tua vida por mim? Na verdade, te digo que não cantará o galo enquanto não tiveres me negado 3 vezes. Então, nesse relato, Jesus estava falando, do propósito do seu ministério. Ele ia para a cruz. Ele disse: para onde eu vou agora, vocês não podem me seguir. É uma missão minha, sou eu que tenho que ir, vocês não vão comigo. E aí ele disse: mas depois vocês vão. Ou seja, todos iriam passar, pelo processo da cruz. Claro, dentro dos seus respectivos contextos. Diga-se de passagem, o próprio Pedro, ele passou pela cruz. Ele também teve a morte de cruz, Só que ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça, porque ele não se sentia digno como mestre. Mas quando Jesus disse que ia e eles não podiam seguir naquele momento, é porque Cristo já sabia que aquele momento ali era um momento único. Só Ele e o Pai. Existem situações das nossas vidas que seu filho não vai poder estar com você. Seu marido, sua esposa, seu amigo, sua mãe, seu pai, seu melhor amigo não vai poder estar com você. Existem situações nas nossas vidas que é você e Deus, mais ninguém. É o para onde eu vou. Cris não pode ir, Safira não pode ir, meu irmão não pode ir, vocês não podem ir. Ah, mas eu queria lhe fazer companhia, eu até queria lhe ajudar. Existem situações que está dentro de um propósito que ninguém pode ajudar, é só você e Deus. Quando nós falamos sobre superação pessoal, vencer as demandas internas, lutas que nós temos na nossa mente, as lutas travadas no nosso interior, não adianta você pedir socorro a A e B. Eu falei para uma irmã que ela estava expondo a família dela, expondo a vida dela nas redes sociais, no grupo de WhatsApp, no YouTube. Eu falei: irmã, tenha sabedoria, faça isso. Sabe por quê? Porque ninguém vai poder fazer nada por você. Pelo contrário, se você expõe, muitas pessoas vão criticar você. E você expõe, mas você não está analisando que, na verdade, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer, como você tem que resolver, você tem que fazer só. Ninguém vai fazer por você. Ela: irmão, mas eu fiz, você fez para quê? Você expondo a sua situação, expondo a sua família, alguém vai lhe ajudar? Pelo contrário, vão te criticar. Ah, como ela vive, o pé de guerra na família, isso e aquilo. É igual o marido e a mulher que tem um problema para resolver em casa, entre 4 paredes ou no meio da família, fica terceirizando a culpa ou procurando pessoas para compartilhar problema que não vai resolver. Pelo contrário, só vai espalhar notícias,
E quando ela ouvir alguma coisa na rua, de algum comentário, vai dizer: ih, rapaz, eu só contei para fulana, então foi fulana que espalhou. Ah, mas foi você que plantou, vai colher agora. Então Jesus disse: para onde eu vou agora, vocês não podem ir. Ainda que vocês quisessem ir, ainda que vocês queiram ir comigo, vocês não vão poder. Então existem situações que nós vamos ter que enfrentar sozinho, de pessoas, mas não sozinho de Deus. Jesus disse: todos me abandonaram, mas o Pai está comigo. Jesus disse, depois de um sermão duro, um sermão forte, a multidão foi embora, e aí os discípulos disseram: esse discurso é duro, eles não vão querer ouvir. E aí depois que todos foram embora, Jesus olha para os 12 e diz assim: vocês não querem ir também não? Aí Pedro diz: não, estou contigo. Para onde é que eu vou? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas Jesus sabia que ia chegar um momento que nem Pedro, que dizia: para onde ou para quem iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Jesus sabia que nem o próprio Pedro, fazendo essa confissão, não estaria com ele no momento que ele teria que estar só. Quando Jesus falou assim: ó, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto, que teu pai que vem em secreto te recompensa publicamente. O problema é que as pessoas levam para o pé da letra, achando que é entrar ali no quarto e fechar a porta e ficar orando. Não, irmão. Entrar no teu quarto, no teu aposento, fechar a tua porta, falando isso aqui, ó. Aqui, ó. Você ora aqui, você fala com Deus aqui, você se relaciona com o Pai no Espírito e fecha a porta da tua boca. Fica em secreto. Não precisa estar espalhando para A mais B. Não. Fecha a tua porta. Ora em secreto. Ninguém viu, mas Deus te viu. Ah, mas como isso aconteceu? Ah, Deus conhece, Deus sonda o coração. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Deus sonda a mente e o coração. Deus sabe o que está no interior de cada um, no íntimo de cada um. Deus pesa o espírito. Então, Jesus disse: olha, para onde eu vou você não pode ir agora. Cadê? João. Para onde eu vou você não pode ir agora. E Pedro, né, como sempre, aqueles crentes empolgados, né? Não, eu faço, eu vou, tamo junto, pode contar comigo. Ainda que todos te abandonem, eu estou contigo, meu irmão. Tome cuidado com esse negócio, né? Então Pedro, ele disse o seguinte: não, pelo Senhor, olha lá, cadê? Aqui, 36. Disse Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus disse: para onde eu vou, não podes me seguir agora, depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: por que não posso ir? Por ti eu darei a minha vida. E aí Jesus replica, né? Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantarás o galo, enquanto não tiver me negado 3 vezes. Então, Jesus sabia que Pedro não ia manter aquela fala. Pedro não ia manter aquela confissão. Que antes que o galo cantasse, Pedro iria negar 3 vezes. Então, irmãos, e o galo aqui não é a galinha, né? Não o bicho, né? Não é o marido da galinha. O galo aqui era a trombeta do exército romano, a troca de guarnição de soldados. Era o cantar do galo. E antes que houvesse a troca lá da guarnição dos soldados, antes que houvesse o cantar do galo, Pedro negou Jesus 3 vezes. Ah, mas então Jesus foi pego de surpresa? Não, Jesus já sabia. Mas o interessante na fala de Pedro é que ele disse: olha, por ti eu estou pronto para dar a minha vida. Meus irmãos, uma coisa é você falar e outra coisa é você praticar, viver. Eu estava conversando não sei se foi com o Cris, eu estava conversando com alguém. Falei, muitas vezes a gente vê as pessoas falando muito, né? E você vê declaração nas redes sociais, de namorados, isso e aquilo outro. E as pessoas acham que a vida é feita à base de falácia. Não, irmão.
A vida, ela não se fundamenta naquilo que você fala, mas sim naquilo que de fato você é. Então, o que adianta a pessoa falar, se declarar? Um outro dia, um casal aí, um perverso aí, tirou a vida da namorada, uma delegada aí de polícia aí acho que de Santo Antônio de Jesus, não é isso? Amor roxo. O amor, né? Entre aspas. Declarações e mais declarações nas redes sociais e BBB, bababá. Então, é a imagem que as pessoas vendem. Queridos, então a sociedade, infelizmente, vive uma hipocrisia. Você está vendo agora a época política. O camarada, até um mês atrás, era inimigo, agora anda de mãos dadas. Até um mês atrás era parceiro, agora já se desvinculou, já está com outro. E como a minha esposa falou, todo mundo tem que se sentar na mesa da hipocrisia, olhar um na cara do outro, pegar na mão, dar risada porque há uma aliança política, mas o coração não está ali, não se gostam. É só profissionalismo. Então o que acontece? A religião, ela também trabalha dessa forma. Infelizmente é um fingimento, é aquela coisa, se está dando certo, amém, mas se alguma coisa sair da linha, aí já... Mas com Deus não, Deus sabe, o Senhor conhece os que são seus. Chegaram para Jesus, né? Jesus falando que Senhor, Senhor, em teu nome nós expelimos os demônios, nós curamos os perturbados. Seria a tradução mais correta? Em teu nome nós curamos os endemoniados, curamos os perturbados. Em teu nome, Senhor, nós profetizamos. Em teu nome, Senhor, houve curas. Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não conheço, malditos, vós que praticais a iniquidade. Agora a minha pergunta é, aquelas pessoas que Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês, vocês praticam a iniquidade, será que aquelas pessoas mentiram para Jesus? Vocês já pensaram nisso? Em que sentido, irmão Elcio? Será que aquelas pessoas mentiram quando disseram: em teu nome nós expelimos os demônios, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós profetizamos? Será que aquelas pessoas estavam mentindo para Jesus? Resposta: não. Por quê? Porque a árvore é conhecida pelo fruto e não pelos dons. Até que eles estavam curando, até que eles estavam profetizando, até que eles estavam teoricamente vivendo milagre, mas Deus não estava naquele negócio. Por quê? Porque o que eles estavam fazendo não estava fazendo deles, estava despertando nas pessoas. Quem está entendendo? Por exemplo, é aquele médico mal-humorado que está com problema de saúde, mas ele é um médico. E você está com problema de saúde, está doente, você vai lá se consultar, e aquele médico tem um diagnóstico, tem um remédio, tem a cura para você, mas ele não tem a cura dele. Quem está entendendo? O médico está lá, um exemplo que eu vou dar, né? O médico lá está em uma fase terminal de câncer. O médico também morre de câncer, né? Então o médico está lá em uma fase terminal de câncer, mas ele pode se curar? Não. Os colegas dele podem curá-lo? Não. Ele está no estágio que ele vai morrer, ele sabe disso. Mas ele tem um medicamento para fazer para curar, para diagnosticar uma doença. Ele é um cirurgião, ele pode fazer uma cirurgia em alguém e tirar um caroço de alguém. Então ele pode proporcionar uma cura em uma pessoa, em um paciente, mas ele não, ele vai morrer. O que era que Paulo fazia? Paulo curava as pessoas. Paulo era doente. Era. Paulo dava força às pessoas. Paulo era fraco. Paulo disse: quando eu estou fraco, então é que eu sou? Quando eu penso que eu estou fraco, eu sou forte. Aí, Paulo levava alegria através da palavra para as pessoas. Tinha um momento que Paulo passava tristeza. Paulo levava alívio para as pessoas. Havia momento que Paulo estava em angústia.
Entendeu o que eu estou falando? Então não é porque aquelas pessoas diziam: em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei o enfermo, em teu nome eu operei milagre. Aí Jesus disse: e daí? Vocês podem até estar despertando no outro, você pode até estar fazendo no outro, mas vocês não são, vocês não têm. É o chamado casa de ferreiro, espeto de pau. É o pedreiro que deixa a casa do cliente perfeita, linda e maravilhosa, mas a dele, ele não tem coragem de colocar uma pedra. Então, abençoados, é necessário a gente entender isso no Evangelho, porque senão nós vamos ficar vivendo numa ilusão. Por que fulano? Por que Beltrano? Por que Ciclano? E por que aquele homem de Deus? Aquilo... Não, irmão. Eu tenho que olhar a minha vida, como é que está a minha vida, como é que está a minha relação com Deus. De fato, eu estou seguro, eu estou certo, eu estou convicto. Ou eu fico ali cocheando entre dois pensamentos. Por um momento eu estou bem, mas de repente vem um vendaval na minha vida, vem uma circunstância que vai me abalar, e vai me abater, e vai me desestruturar. Eu preciso continuar confiando. Ah, irmão, mas você falando isso é fácil. Ô, irmão, não é fácil não, porque às vezes a gente vai passar por situações para provar aquilo que nós falamos. Você lembra quando você aqui na gravação, você aqui, você lembra quando você chegou para alguém, deu um abraço, deu uma palavra de ânimo, deu uma palavra de conforto, disse assim: Cristo está na tua vida, fique firme, fique forte. Você lembra quando você fez isso? Você lembra quantas pessoas você animou? Você lembra quantas pessoas você curou? Você sabia disso? Você não tem noção, mas você curou já muita gente. Eu lembro de uma situação que eu passei, que uma pessoa chegou para mim depois de quase 2 anos, ou 3, não sei, falou assim: olha, uma coisa que você falou para mim há quase 3 anos atrás, aquilo ficou no meu coração. E eu falei: e eu nem lembro o que foi que eu falei mais. Ele: ah, meu, você me curou. Eu: como assim? E entendeu? Entendeu? Porque quando eu promovo cura, quando eu promovo libertação, quando eu promovo alegria, eu entendo que eu estou transmitindo algo que está na minha vida, mas pode sair da minha vida, que é esta constância. Se eu não continuar alimentando isso em mim, isso uma hora vai desaparecer. Então, como essa pessoa chegou para mim e disse assim: há 2 anos você me falou uma palavra e aquilo ficou no meu coração, e hoje eu quero te agradecer. Eu nem lembrava mais. Mas por que eu fiquei feliz? Porque eu entendi que aquilo que eu plantei lá no passado floresceu. Agora, não vou longe não. Jaque estava aqui essa semana. Foi que dia, Jaque? Foi sexta? Foi sexta, mulher, não? Ah, não, quarta, não foi? Foi. Jaque estava aqui comigo, com os meninos, na verdade, brincando aqui na pracinha, e eu vim trazer Safira. A gente ia pegar a minha esposa, e eu trouxe Safira para brincar um pouquinho ali na quadra, treinar um pouquinho de boxe comigo, que ela gosta, né? Aí eu peguei o material, peguei minha sacola de treino, trouxe o material e fui dar uns treinos para Safira. Aí depois chegou Jaque, Davi, a gente ficou treinando lá e tal. Aí depois Jaque saiu com os meninos, e Safira foi com elas, e eu fui com eles, e eu fiquei treinando sozinho. Quando eu estou treinando sozinho ali, fazendo meu movimento, com um pezinho, tal e tal, do nada veio um rapaz de lá para cá, com os olhos desse tamanho, sorridente, parou meu treino, me abraçou, e disse: olha como eu fico quando eu vejo você, todo arrupiado, que prazer, irmão, te ver. Eu chego e me emociono. Agora, por quê? Eu ali treinando, suado no meu trabalho, e aquele rapaz atravessa a rua, passou na frente dos carros e veio me abraçar. Aí eu entendi.
Há mais de 7 anos atrás, Giovanni, há mais de 7 anos atrás, eu plantando semente da palavra de Deus, falando do amor de Deus, falando do Evangelho, sentando com eles, sabe? Compartilhando o pão da vida com eles, e naturalmente uma resistência, porque ele era religioso, né, romano, né, católico romano, mas ele não era aquele religioso católico que de boca para fora, praticante mesmo, né, batizado lá, a catequese, aquela coisa toda, tudo envolvido, crucifixo grandão no peito. E ele sempre me dizia: irmão, eu gosto de ouvir sua palavra, mas eu sou católico romano. Eu falei: mas eu não tenho problema com isso, eu só estou pregando o Evangelho. E o Evangelho é isso aqui. E quase há 8 anos atrás, se eu não me engano, o camarada me para, me abraça e se emociona, só faltou chorar, pedir o meu contato. Ele olhou para mim e disse assim: muito obrigado, irmão. Tudo que você falou para a minha vida, tudo aconteceu. Agora eu, minha esposa, tudo aconteceu em que sentido? Não é que eu profetizei nada não, tá? Falei do Evangelho, que muda, que transforma. Ele: agora eu, minha esposa, nós estamos nos pés do Senhor. Aí eu olhei para a cara dele e falei: meu filho, você sempre esteve. Só que você não entendia o que eu falava naquela época. Ele: eu sei, mas eu agora eu não sou mais católico, agora eu sou cristão, estou na igreja de um pastor assim assado. Eu olhei para a cara dele e me deu vontade de dizer: não vai mudar nada, você só trocou uma religião por outra. Mas é claro que eu não ia dizer isso para ele. Por quê? Porque o que eu plantei na vida dele foi a palavra. E ele falou até que vai me visitar aqui, vai visitar a gente qualquer hora dessa aqui. Mas enfim, o que você percebe, irmão, é o seguinte: que aquilo que você tem é aquilo que você vai dar para as pessoas. E quanto mais você derrama na vida das pessoas, mais você vai se fortalecer da graça de Deus. Então, Pedro disse: olha, pelo Senhor eu dou a minha própria vida. Jesus disse: não, você não vai dar a sua vida. Você vai me negar antes do cantar do galo. Eu já vi pregador dizendo que o galo cantou cocorocó. E aí Pedro negou: não, gente, não foi o galo de verdade não. Foi a trombeta lá dos soldados romanos para a troca da guarda. Então, meus queridos, eu quero resumir essa pequena reflexão te dizendo o seguinte: nutre, guarde no teu coração toda a direção de Deus, e não deixe que os problemas da tua vida venha te impedir de viver a graça de Deus e de também transmitir essa palavra. Porque assim como eu tive essa experiência com esse jovem que me procurou depois de tanto tempo, agradecendo, agora você já imaginou se eu hoje não tivesse com essa mesma satisfação de falar do Evangelho? Você já pensou se ele, que veio todo empolgado para me abraçar, e na hora que ele tocasse em mim, sentisse um cheiro de bebida alcoólica, eu desanimado? O que era que ia acontecer comigo? Ele agora ia me evangelizar. Ah, irmão, há 8 anos você falou de Cristo, agora você está aí nessa situação, o diabo te derrubou, né? Mas não, ele me viu com o mesmo ânimo, com a mesma empolgação de fé. Aliás, melhor, mais ainda, né? Ele me viu totalmente vivo. Como é que as pessoas têm te visto hoje? Você vê pessoas aí que outrora você viu aquela pessoa na religião pulando e gritando, e era fogo para lá, fogo para cá. Quando você vai conversar com a pessoa hoje: irmão, o inimigo me enganou. Que inimigo, irmão? O inimigo me passou a perna. Ou o quê? Os problemas da vida. Meus irmãos, Jesus disse: no mundo tereis todo tempo. Agora, eu posso decidir a romper, a vencer as aflições da vida, levantando a cabeça e seguindo em frente, ou eu fico igual Josué, sentado lá esperando Moisés ressuscitar. Moisés morreu, Josué caiu. Quem era Josué? Um general lá do exército de Moisés, na frente de batalha lá para guerrear. Quando Moisés morreu, Josué morreu com ele. Aí Deus chega para Josué: Moisés, meu servo,
é morto. Você, levante-se, você vai pegar esse povo e vai atravessar, e vai entrar na terra prometida. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Mas tem gente que não. Porque Deus é Deus na vida do meu pastor, Deus é Deus naquela igreja, Deus é Deus naquele ministério. Deus é Deus na sua vida, tem que ser na sua vida, tem que ser na vida de A mais B. Eu lembro que eu tinha o que, meu Deus? Hoje eu tenho 42 anos, mas eu estava com os meus 23 para 24 anos. Eu lembro que as pessoas naquela época era uma febre, né, irmão? Testemunho, quem lembra? Quem gostava disso? Testemunho do ex-bruxo, testemunho de Lázaro, testemunho de pregador, testemunho disso, testemunho. E a gente ficava, cadê o testemunho daquele cara que era bruxo? Cadê o testemunho daquele cara que trabalhou com a Xuxa? Cadê o testemunho daquele... Era uma febre. E aí você assistia aquele testemunho cheio de mentira, tem muita mentira, e você ficava, rapaz, olha o testemunho desse homem. Quando foi uma vez, eu estava assistindo um testemunho desse, eu fui confrontado por Deus. Eu parei assim e disse, vem cá, eu vou viver a base desses testemunhos? Eu tinha um irmão que parecia, o irmão saía catando DVD, testemunho de alguém que foi no céu, testemunho de alguém que disse que foi no inferno, testemunho de gente que disse que viu Michael Jackson não sei aonde. E o irmão todo dia chegava, e irmão Elcio, eu consegui um testemunho forte. Testemunha, é do testemunho do bruxo, não sei das quantas. Aí tinha um testemunho que disse que o cara até parecia comigo, misericórdia. Um tal de um cara que sacrificava até criança, segundo ele. Aí um outro dia eu vi em um vídeo que esse camarada, caiu na bala. Um homem que deu testemunho, que trabalhou para Renato Aragão, que para Xuxa, que não sei o quê, que ele era conhecido como um menino do inferno, que não sei o quê, foi baleado, mataram. E estava onde? Será que estava lá? Será? Ei, som. Será que ele estava lá fazendo a obra de Jesus? Não, estava nas portas dos bares, enchendo a cara de cachaça. O homem que deu testemunho no Brasil inteiro. Testemunho de outro mentiroso, dizendo que eram ex-racionais, que disse que levou não sei quantos tiros. Mentira! Eu falei, eu não quero contar testemunho de ninguém, eu quero viver o meu testemunho com Deus, é a minha vida com Deus. A partir do momento que eu entendi que era a minha vida com Deus, a minha história com Deus, as minhas experiências com Deus, a minha vida mudou. Sabe por quê? Porque eu aprendi a valorizar todo o passo que eu dava e via o agir de Deus na minha vida, e não ficava olhando o agir de Deus na vida de alguém. Não, eu dizia e digo até hoje, Senhor, olha a minha vida aqui, me usa como o Senhor quiser usar. Eu dizia isso a Deus, me usa, Senhor, me usa, Senhor, e Deus me levava a situações. Aí eu lembro que hoje, hoje com o entendimento que nós temos do Evangelho, raramente você vai ver alguém na graça de Deus. Escute aqui, você que está na gravação também. Você hoje, com o entendimento da graça de Deus, você não vai ver alguém dizendo, Senhor, usa a minha vida. Eu não vou nem perguntar a vocês, viu? Porque eu tenho medo de perguntar e vocês me envergonhar aqui. Será que você já disse isso? Não vou perguntar não, mas eu queria perguntar. Será que você já parou, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida? Mas no sistema você dizia isso. Sabe por quê? Porque no sistema você dizia, Senhor, usa a minha vida, porque você achava que no sistema religioso Deus usa a tua vida. Era você pegar o microfone aqui, cheia. Era você cantar, era você sair 3 horas da tarde debaixo de chuva e sol, dizendo que ia evangelizar. Aí você achava que Deus estava te usando. Fazer a obra. Mas hoje não. Hoje muita gente não vai dizer, Senhor, usa a minha vida, porque hoje Deus te usar é de uma forma totalmente racional, equilibrada e sem nenhum tipo de religiosidade. Senhor, usa a minha vida. Meu filho, é para te usar, beleza. Onde quer que você vá, onde quer que você ande, haverá situações que eu vou contar com você. Agora a pergunta é, eu vou estar disponível?
Vai ter alguém caído lá, vai ter alguém necessitado ali. Mas diferentemente da minha mentalidade religiosa, como eu agia antes, hoje talvez eu não dê mais importância. Porque hoje em dia, irmão, tudo espiritual. Não, irmão, a fome de alguém que bate na sua porta não é espiritual. Alguém que está caído lá no meio da rua, precisando de um auxílio ali, não é espiritual. É humana. E quer ser usado por Deus? Faça. Jesus disse, quando eu estive fome, quando eu estive nu, vocês fizeram e disseram como? Quando vocês ajudaram o semelhante de vocês fizeram ao Pai. Viu que é diferente? Então não adianta, Pedro disse, pelo Senhor eu estou pronto para dar minha própria vida. Jesus disse, você não vai dar coisíssima nenhuma. Você não vai dar sua vida por mim. Pelo contrário, você vai me negar. Agora Paulo fez o contrário. Paulo, ao invés de negar Cristo, ele negou a si mesmo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vocês não têm o dom que eu tenho, então é melhor vocês se casarem, porque eu resolvi ficar sozinho para viver para Deus, disse o apóstolo Paulo. Não estou obrigando vocês a fazerem isso, foi uma escolha que eu fiz. Eu me tornei eunuco, disse Paulo, pelo reino de Deus. Aí Paulo ainda explicava, né? Porque dentro daquela cultura, uns se tornavam eunucos porque eram castrados. Outro por questões fisiológicas, se essa é a palavra correta. E outros se faziam pelo reino de Deus. Foi a questão do apóstolo Paulo. Se fez pelo reino de Deus. Para quê? Para ele abrir a boca e dizer assim, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A entrega que o apóstolo Paulo teve, a ponto de dizer, eu sinto dores de parto. Quem sente dor de parto é mãe, não é pai. Olha que coisa. Paulo disse, Timóteo, meu filho na fé, mas pai não gera. Mas ele gerou pelo Evangelho. E o gerar pelo Evangelho causava em Paulo dores. E as dores que Paulo sentia para gerar filhos na fé, Paulo disse, essa dor é dor de parto. Sabe o que é isso? Era uma dedicação extrema ao ministério, a uma vida que ele tinha para com Deus. Isso era entregar a vida. E não Pedro dizer, eu dou a minha vida pelo Senhor. Não dava. Jesus disse, você não vai dar. Então, abençoados, para que não venha soar como hipocrisia, que a gente venha limitar as nossas palavras para não dizer, eu sou servo do Senhor. Porque servir a Deus, ainda mais com a liberdade que nós temos, é algo muito fino. Porque servir a Deus no sistema é obrigação. Servir a Deus no sistema é medo do inferno. Servir a Deus no sistema é medo de perder a salvação. Servir a Deus no sistema com os dízimos e as ofertas é medo do devorador. Mas na graça, que a gente sabe que isso não vai afetar a gente, servir a Deus em graça é amor, é generosidade, é bondade, é fazer, sabe, de coração, sem esperar nada em troca, porque nele nós já estamos completos. Amém?